Olá moçada, tudo bem? Agora a gente vai para a aula 9 de literatura, tá? Modernismo do Brasil, Semana de Arte Moderna. Bom, a gente já vem falando de modernismo já tem algumas aulas, né? Especialmente ali depois da aula sobre a as vanguardas europeias. Né? A gente falou do modernismo em Portugal, o grande representante do modernismo em Portugal foi Fernando Pessoa, né? Fernando Pessoa, Fernando Pessoa heterônimos, né? Os seus personagens, os seus heterônimos, né? Que escreveram também, cada um com a sua personalidade, enfim, tudo aquilo que falamos na aula anterior. Agora, a aula de hoje é sobre o grande momento do modernismo brasileiro, né? Que vinha engatinhando, que vinha dando pistas e teve o seu grande momento, né? Que foi a Semana de Arte Moderna, né? Que aconteceu em 1922, ali em fevereiro, mais ou menos, né? E foi um grande momento, talvez tenha sido o grande momento da cultura brasileira, efetivamente. Porque até então, o que a gente tinha? A gente tinha uma literatura, uma arte produzida aqui no Brasil, mas que era, é, digamos assim, a inspiração no que acontecia na Europa era muito grande. Né? Então, nesse momento, assim, é o grande momento da produção cultural brasileira. Tá? Bom, vamos lá. Né? Surgiu, sim, graças à influência, né, do que acontecia na Europa. Só que veja, uma coisa é a gente ser influenciado e fazer igual. Outra coisa é a gente perceber que lá eles estão fazendo e aqui nós conseguimos fazer também com a nossa cara. Né? Então, a Semana de Arte Moderna, ela se caracterizou por isso. Tá? Na Europa está acontecendo tudo aquilo de vanguarda, de moderno, de novidade, de rompimento, parará, parará. E aqui, o que nós estamos fazendo? Né? Aqui o que tem produzido até então é uma forma de imitação do que acontecia lá. Né? Apesar dos esforços, né, de José de Alencar, apesar do grande êxito literário que é o Machado de Assis, apesar de tudo isso, a gente ainda tinha um pé fincado lá. Né? Então a gente conseguia produzir coisas fortes, intensas literariamente, mas que eram igual ao que estava sendo produzido lá. Não era uma coisa que tinha uma cara brasileira. Né? E a Semana de Arte Moderna trouxe isso. Né? Então teve influência da Europa, né? Foi um amplo movimento cultural, né? Que foi, aqui no Brasil, foi liderado pela literatura e pelas artes visuais, né? Pela pintura. Repercutiu fortemente sobre a cena artística e a sociedade brasileira na primeira metade do século XX, sobretudo no campo da literatura e das artes plásticas. O modernismo no Brasil foi desencadeado a partir da assimilação de tendências culturais e artísticas lançadas no continente europeu no período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. Né? Essas tendências denominavam-se vanguardas europeias, cujas principais delas foram o cubismo, o futurismo, o dadaísmo, o expressionismo e o surrealismo que nós vimos, né? Ali, inclusive, com um foco especial no surrealismo, né? Com o cinema do Salvador Dalí, né? Inclusive, eu mandei no grupo uma GIF, né? Do Salvador Dalí que eu achei bem bacana, tal, mas eu coloquei lá no grupo só para dar uma provocada. Bom, essas novas linguagens modernas trazidas pelos movimentos artísticos e literários europeus foram sendo aos poucos assimiladas pelo contexto artístico brasileiro. Né? A comunicação, né, artística do Brasil com a Europa tinha se intensificado no sentido de que alguns artistas brasileiros foram para lá para estudar lá. Né? Observaram a linguagem, observaram as características, as tecnologias, vieram para cá e não repetiram o que estava acontecendo lá. Eles traduziram o que acontecia na Europa aqui no Brasil com uma cara de brasileiro. Né? Então trazia alguma brasilidade expressiva. Né?
Então, colocando, eles iam para lá. Tinha uma relação artística com o que estava rolando lá na Europa, mas o foco aqui, que acontecia aqui na produção, aqui no Brasil, era a cultura do país, tá? O objetivo deles era valorizar o que era nacional, o que era brasileiro, né? Considera-se a Semana de Arte Moderna, realizada em São Paulo em 22, como ponto de partida do modernismo do Brasil. Foi o grande marco, tá? Existia alguma coisa antes, mas digamos assim, eram traços de fumaça, assim, sabe? Não era uma coisa palpável, não era uma coisa que você conseguia pegar e falar, ó, isso daqui é do modernismo já, tá? Então o grande marco foi a Semana de 22. Porém, nem todos os participantes desse evento eram modernistas, né? Graça Aranha, um pré-modernista, por exemplo, foi um dos oradores, né? Não sendo dominante desde o início, o modernismo, com o tempo, suplantou os anteriores. Eram ataques constantes ao passado, ao romantismo, ao realismo, ao parnasianismo, principalmente parnasianismo, né? Foi marcado sobretudo pela liberdade de estilo e aproximação com a linguagem falada, sendo os da primeira fase do modernismo a fase mais radical em relação a esse marco, né? Então, radical, vamos pensar no seguinte, tá? Radical tem a mesma origem da palavra raiz, tá? Tanto que você encontra, né, raiz quadrada, radical em matemática, você encontra a raiz da palavra radical quando a gente estuda morfologia, né? E vamos pensar na raiz da palavra radical. A raiz da palavra radical é raiz. Raiz porque se aprofunda, tá? Raiz porque dá sustentação. Raiz porque é o conceito, né? Então, a primeira fase, sendo mais radical, é a mais intensa, a mais forte, a mais conceitual no que diz respeito à proposta moderna aqui do Brasil, né? Então, a gente tinha isso, por exemplo, aproximação com a linguagem falada, tá? Pense num país que ainda existia ou que ainda tinha proximidade com o parnasianismo, tá? Que fazia poema elogiando vaso. Lembra que a gente já falou disso, né? Que coisa mais insossa, que coisa sem graça, sem gosto, sem nada, né? Essas pessoas, estes poetas, por exemplo, observando uma produção literária, né, que se aproximava da linguagem falada. Será que gostavam? Não, né? Didaticamente divide-se o modernismo em três fases. A primeira foi chamada fase heróica, né, que é mais intensa, mais forte, mais radical. Foi a mais radical e fortemente oposta a tudo que era anterior. Foi uma fase cheia de reverência, de escândalo, né, de ironia, de sarcasmo, de tiração de sarro, de esculhambação com o que tinha antes, tá? Assim, nem tão desrespeitosamente, tá? Mas nem tão, mas sim, também um pouco, né? Sempre que acontecem essas rupturas, né? A parte que rompeu, né? A parte que se mantém ainda, né? E observa o outro pedaço indo embora, né? Que se rompeu e tá indo no sentido de progredindo, trazendo novidades e tudo mais, esse pessoal que ficou aqui não vai achar tão bom e vai xingar aquele lá. Então os tradicionais xingavam os modernistas, né? Diminuíam eles enquanto artistas, diziam que o que eles produziam não era arte, não tinha valor artístico, que enfim, briguinha também, né? Bom, a segunda fase, né, foi mais amena, tá? Foi mais ali, calma, gente, né? O nome foi denominado Geração de 30, tá? Então 8 anos depois da Semana de Arte Moderna. Formou grandes romancistas e poetas, uma fase marcada pela produção social e política, pelo regionalismo destacado principalmente na prosa da região Nordeste. Mas a gente vai ter um momento para falar, né, sobre as fases aí, tá? Quanto à terceira fase, chamada pós-modernista, né, por vários autores, também conhecido como Geração de 45,
que se opunha, de certo modo, à primeira fase e era, por isso, ridicularizada, com o apelido de parnasianismo. Tinham por característica ser híbrida em estilos, né? Então a terceira fase ela já deu uma relaxada bem significativa e que aproveitava, né, nesse relaxamento, aproveitava elementos possíveis de todas as áreas, todas as partes, tá? É, mas que se destacou nela foi a maior preocupação estética. Tá? Eles começaram a se preocupar com a estética, com a maneira de se apresentar, com o jeito, né, de os formatos, né? Então, na terceira fase modernista, o predomínio ali foi de a literatura poética, né? Então, na poesia que eles se destacaram um pouco mais, certo? Então, pessoal, vamos pegar lá a apostila agora, lá na página 70, tá? A gente tem ali, né, alguns cartazes de divulgação, né, da Semana de Arte Moderna, que foi muito expressiva, né? Nossa, assim, Semana de Arte Moderna praticamente divide a literatura brasileira em antes e depois, tá? Então, assim, a gente vai falar muito dessa Semana de Arte Moderna ainda, em referências, em outras aulas, em outros momentos. É muito importante. Tem que saber para o vestibular, tem que saber para o Enem, tem que saber para, sei lá, exame de fezes tem que saber, tá? Tem que saber. Bom, alguns antecedentes importantes, tá? Olha lá, 10 anos antes. Oswald de Andrade chega da Europa com ideias vanguardistas, né? Então Oswald de Andrade veio, né, participou, observou o que estava rolando lá na Europa, veio para o Brasil e trouxe essas ideias. Tá? Ele observou lá e falou, opa, isso daí a gente pode fazer com o material que nós temos lá no Brasil, com a cultura que nós temos lá no Brasil, né? 1913, Lázaro Segall faz sua primeira exposição no Brasil. O Lázaro Segall foi assim um grande colecionador de artes plásticas, artes visuais, quadros, tá? E cara poderoso, tá? Ele foi, inclusive, eu não sei se ele foi pai ou se ele foi avô, eu acho que ele foi avô, né, de uma atriz que já é falecida, é a Beatriz Segal, né, que fez um papel muito celebrado, né, na dramaturgia de novela brasileira, né, que foi a Odete Roitman, né? Ficou uma coisa, por muito tempo, assim, né, a história, né, de quem matou Odete Roitman. Enfim, ela não sei se ela foi filha ou se ela foi neta do Lázaro Segall. Bom, 1915 começa o modernismo em Portugal com a publicação da revista Orfeu, né? Que daí tem relação lá com o Fernando Pessoa que a gente viu na aula passada, né? 1917, exposição de Anita Malfatti e crítica de Monteiro Lobato. Aqui a gente tem uma coisa assim, um ponto bem marcante, tá? Que é, desculpem, a participação do Monteiro Lobato nessa época, tá? Essa crítica que o Monteiro Lobato fez à exposição dos quadros da Anita Malfatti foi muito significativo, porque o Monteiro Lobato, ele se dizia meio modernão e tal, sabe? Ele queria organizar, ele teve uma proposta inicial, uma ideia inicial de fazer esse evento, né, Semana de Arte Moderna. No entanto, ele tinha a ideia de fazer, só que ele estava com os dois pés fincados, tá? No tradicional. Então o que ele trazia não era novidade. O que ele fazia não era moderno. Tá? Então ele estava lá fazendo o sítio do Pica-Pau Amarelo, escrevendo Urupês, escrevendo sei lá o que, fazendo a obra dele que tem o seu significado historicamente, que tem as suas referências, que tem, né, uma série de coisas muito positivas, no entanto outras questionáveis, né? E ele não era moderno. E daí o pessoal que se organizou ali, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, né, Anita Malfatti, esqueci o nome da outra, gente do céu!
Enfim, a outra artista plástica, né, Tarsila do Amaral, eles tinham efetivamente um pensamento. Então, eles falaram, tudo bem, né, o Monteiro Lobato quer fazer lá, tudo bem, deixa ele que faça, mas a gente vai fazer da nossa maneira. O Monteiro Lobato acabou não fazendo nada, né, eles montaram, organizaram, fizeram a Semana de Arte Moderna e o Monteiro Lobato ficou lá pronto com um monte sabe, de bexiga cheio d'água ou cheio de xixi mesmo pra ficar jogando assim, né? Isso que eu tô falando é uma metáfora, tá? Pra ficar xingando e achovalhando o pessoal da Semana de Arte Moderna, tá? Então, se você puder grifar ali, ó, 1917, exposição de Anita Malfatti, crítica de Monteiro Lobato, né? Especialmente crítica de Monteiro Lobato, tá? Fazer uma nuvenzinha, fazer alguma coisa ali pra marcar, tá? Em 1919, publicação de Carnaval, obra de Manuel Bandeira, com poemas em versos livres. Versos livres. Não pode! Tem que ser soneto, não pode verso livre, né? Então, assim, eles começaram a tocar o terror, assim, na galera que tava fazendo, que era consagrado antes, né? Então, movimento de ruptura. Semana de Arte Moderna foi o momento de consagrar a ruptura do que se tinha antes e louvar o que se produzia aqui, com uma cara de aqui, de Brasil, né? 1921, exposição de desenhos e caricaturas de Cavalcante, que é outro grande nome das artes plásticas, das artes visuais, né, da pintura brasileira. Tá? Então, olha só, no final ali da página 70, a gente tem duas obras, né? O Farol de Monhegan, de Anita Malfatti, que ela fez em 1915. No outro tem ali um quadro, né, do Mário de Andrade, que foi feito pela Anita Malfatti, né? Dizem as más línguas que eles tiveram affaire, tiveram um lance, tiveram uma coisa, tiveram um paranauê, né? Ou que eles ficaram mesmo, né? Virando a página ali na 71, principais propostas estéticas apresentadas pelos artistas participantes da Semana de Arte Moderna, né? Desenvolvimento do nacionalismo crítico, grifo crítico ali. É importante isso daqui, gente, tá? Por quê? Porque antes a gente tinha um nacionalismo utópico, um nacionalismo que vinha, né, de uma pira ali do José de Alencar, né, que queria ter uma mitologia brasileira, então a exaltação do índio e, né, aquela coisa utópica, né, aquela coisa distante da realidade, né, aquele índio que tinha um comportamento de branco, né, que tinha um comportamento, uma ética, um tudo de branco, né, isso não condiz com a realidade, né. O sistema de valor do homem branco europeu com o sistema de valor do índio brasileiro são muito diferentes, né. No entanto, na literatura do José de Alencar, ela foi colocada como utópica, né? A maneira que o José de Alencar acreditava que seria o ideal, né? E ele colocou na literatura dele, obviamente com as melhores das intenções e tudo mais, né? Aí não é julgamento. Mas o que se criou aqui foi uma nacionalidade crítica, tá? Quando se abre a janela, o que as pessoas veem pela janela? Né? Então, o que as pessoas viam pela janela naquela época era o quê? Eram escravos, eram ex-escravos, né? Eram pessoas negras, miseráveis, que faziam a roda girar e tudo funcionar, digamos assim, no Brasil, né? Porque eram eles que colocavam a mão na massa para fazer acontecer, né? Então eram os empregados, né, da época, eram pessoas que vendiam coisas na rua, que vendiam livros, inclusive, comida, enfim, eles eram sobreviventes de uma realidade, né? Então isso foi colocado na literatura, isso foi colocado nas artes plásticas, e isso causou impacto. Impacto e incômodo, né? Bom, segundo item, versos livres, né? Para quem estava amarrado nos sonetos,
né? Ver verso livre, nossa, que imperdoável, né? O item 3, literatura marcada por alegria e humor, poema piada, né? Então aqui a gente começa a perceber uma sacada, né, dos artistas, que é o humor, né? Se não vai por bem, vai por mal, se né, vai dando um jeito, né, de se observar. E para fazer poema piada, para fazer literatura alegre e humorada, ou com humor, o poeta, o literato, tá? Ele precisa de um refinamento para isso. Porque senão fica piada pela piada, fica uma coisa sem graça e isso não seria nem lembrado, não duraria no tempo, né? Então o que a gente tem nessa época é uma produção inteligente, tá? E que também provocava daí os tradicionais. Bom, quarto item, aproximação entre prosa e poesia. Sim, nós fizemos isso. Tá? A aproximação. O que acontece? Né? Como assim a aproximação da prosa e da poesia? Características da poesia, por exemplo, ritmo, musicalidade, rima, isso daí começou a aparecer escondido, tá? Nos parágrafos do texto em prosa. Então, o modernismo brasileiro trouxe isso para a literatura, tá? Essa fusão, né? E por outro lado, poemas mais descritivos, né? Poemas que contavam histórias, certo? Não que isso não existisse antes, tá? Existia sim. Item 5, ampliação do conceito poético. Sim, né? Poesia saiu da caixinha, abriu-se, né? Ampliou o panorama do fazer poético, tá? Busca da originalidade, sim, né? Busca da originalidade, busca da origem, tá? Então eu sou brasileira, eu sou brasileiro, eu escrevo de acordo com o que acontece aqui nesse lugar das relações pessoais, das relações humanas que acontecem aqui no Brasil, tá? Sátira ao passado. Eles vão tirar sarro do passado, né? Por quê? Porque eles estão rompendo com isso, né? Então, em vários momentos, eles criticam, eles fazem as suas colocações, né? Que são ácidas com relação ao que se produzia no passado, né? A linguagem literária ligada ao cotidiano. Sim, porque eles estavam retratando o que acontecia aqui, né? E o que estava acontecendo nesse momento, né? Então, por isso, essa relação com o cotidiano. Paródia. Muita paródia, muita paródia. Relacione lá com o poema piada, né? Com o humor. Geralmente, quando a gente faz paródia, a gente está fazendo uma versão bem humorada, né? Eles faziam isso. Absorção das influências das vanguardas europeias. Sim, absorvia-se o que era possível, tá? Absorvia-se o que era possível, o que era possível aglutinar e sintetizar com a característica brasileira, tá? Tudo bem? Espero que sim. Na dúvida, escreve para mim, tá? Olha só, página 71, a gente tem alguns exercícios ali, né? Então, exercício número 1. A Semana de Arte Moderna, ou Semana de 22, marcou a entrada do modernismo artístico e literário no Brasil. Ponto. Não se perguntou nada ainda, é uma afirmação. Em 22 de fevereiro de 1922, a Gazeta publicou a seguinte notícia. Não é a Gazeta do Povo, tá? Disse o seguinte: ao público chocado diante da nova música tocada na semana, como diante dos quadros expostos e dos poemas sem rima, sons sucessivos sem nexo, estão fora da arte musical. São ruídos, são estrondos, palavras sem nexos, estão fora do discurso, são disparates, como tantos e tão cabeludos que nesta semana conseguiram desopilar os nervos do público paulista.
teor de tal repercussão demonstra, letra A, uma demolição das convenções estéticas tradicionais, B, uma retomada da estética parnasiana considerada superficial, C, a modernidade urbana introduzida pelo crescimento industrial, D, a relevância de aspectos nacionalistas vistos na quebra de antigos paradigmas, letra C, a presença das vanguardas europeias em substituição da arte originalmente nacional. Acho que está bem clara, né? Resposta certa é a letra A. Letra A. Tudo bem? Tudo bem. Número 2. A Semana de Arte Moderna foi um movimento definidor da concepção contemporânea de cultura brasileira, quando foram propostas pela primeira vez muitas das ideias ainda correntes sobre a sobre a relação do país com a tradição nacional e as influências estrangeiras. Em 2012, esse movimento completou 90 anos. Da semana participaram jovens artistas como os escritores Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, esses dois últimos autores dos poemas a seguir. Tá? Então ali estão esses dois poemas que são, assim, ícones do modernismo e que você vai ler agora, porque eu tenho gaguejado muito para ler. Então aperta o pause e leia. Leu? Ótimo. Expressões e palavras assumem diferentes significados dependendo do contexto em que estão sendo utilizados. A expressão vou-me embora assume nos textos 1 e 2 os seguintes sentidos de busca respectivamente. Letra A. Da independência financeira e da liberdade condicional. Letra B. Da expressão nacionalista e do paraíso perdido? Letra C. Da expressão... Não, isso eu já li. Letra C. Do conhecimento da pátria e da independência financeira? Letra D. Do conhecimento do povo e da liberdade de expressão linguística? Letra E. Da felicidade e do conhecimento da cultura popular? Qual? Letra B. B. Virando a página, passamos para o exercício número 3, ali na 72, tá? Temos uma pessoa assistindo a aula hoje. Pode deitar lá, filha. Questão 3, vamos lá. A ambição do grupo modernista era grande: educar o Brasil, curá-lo do analfabetismo letrado e, sobretudo, pesquisar de uma maneira nova de expressão, compatível com o tempo do cinema, do telégrafo sem fio, das travessias aéreas intercontinentais. Absolutamente moderno. Tá? Bom, sobre isso daí. Número 3. Conforme o trecho apresentado e os conhecimentos sobre a Semana de Arte Moderna de 22, o modernismo brasileiro subsequente é correto afirmar. Letra A. A Semana de 22 marcou o modernismo inspirado em vanguardas europeias, buscando uma nova arte com uma identidade brasileira experimental, miscigenada, antropofágica e cosmopolita. Olha, né? O movimento celebra o progresso da nação simbolizado pelo desenvolvimento da cidade de São Paulo. Letra B. A Semana de 22 foi o grande marco da arte moderna brasileira, caracterizando-se pela busca por uma imitação do surrealismo e do cubismo,
realizada por acadêmicos em constante contato com os artistas europeus. Letra C. A Semana de 22 somou-se ao regionalismo nordestino para mostrar as raízes da cultura brasileira, recusando qualquer interferência da arte estrangeira. Os modernistas fizeram com isso uma forte crítica à modernização e à alfabetização brasileira. Letra D. Monteiro Lobato e Mário de Andrade lideraram a Semana de 22. Já falamos sobre. Que teve o intuito de aliar as produções mais recentes no campo da música, literatura e artes plásticas futuristas com as obras tradicionalistas da arte brasileira. Os modernistas passaram a se organizar depois da Semana de 22 para efetivar uma arte revolucionária nos moldes do realismo soviético, pois acreditavam na conscientização da população para uma mudança no poder. Nossa, a D e a E pode jogar no lixo de cara, tá? Então, o modernismo brasileiro subsequente é correto afirmar letra A, tá? Semana de 22 marcou o modernismo inspirado em vanguardas europeias, buscando uma nova arte com uma identidade brasileira experimental. Eles experimentavam isso. Não era certo, não era, ninguém disse, faça isso, isso é brasileiro. Não, eles estavam experimentando, né? Eles estavam criando, né? Tudo que se formou aqui nessa época foi tudo muito original, né? Miscigenada, sim, misturava, né, vanguardas europeias com o folclore, com o saci, com as músicas que rolavam aqui, né, com uma proto-capoeira, né, capoeira de dum dum dum, essa capoeira, né, antropofágica, né, isso que eu falei, né, de se alimentar do que se tinha de brasileiro e devolver a síntese, né? Então aí a gente tem eles usavam muito esse termo antropofágico, né? De se alimentar da cultura daquelas pessoas e devolver com uma característica diferente, né? Artística, né? E cosmopolita. Cosmopolita por quê? Apesar de ser brasileiro, se comunica com a arte que está acontecendo no mundo, né? Então, cidades cosmopolitas, né, por um longuíssimo período, por exemplo, foi Paris. Né? Por quê? Porque as coisas aconteciam em Paris. Né? Que o artista que queria ter sucesso tinha que ir para Paris para mostrar sua arte. Né? Tem inclusive um filme, né, chamado Um Americano em Paris, mas não vamos entrar nessa verve.